As montanhas nevadas sumiam de vista sob um céu que conjurava tons profundos de púrpura, ampliando, aos poucos, as sombras que o bosque pálido jogava sobre mim. Já não sabia há quanto tempo estava caminhando, atravessando paisagens brancas que iam de lagos congelados a frágeis vestígios de trilhas há muito esquecidas entre a vegetação que resistia ao frio. Embora não houvesse sinal de civilização na maior parte daquela longa caminhada, vez ou outra eu me deparava com postes de luz desativados, linhas férreas semi-enterradas na neve e pequenas cabanas de pesca abandonadas, tais quais seriam ineficazes para me servir de abrigo. Conforme o cair da noite se aproximava, eu tentava me concentrar nas últimas palavras que o velho mago havia me dito. Caminhe até as pernas se cansarem, até os ossos doerem e os passos vacilarem, mas não pare jamais. No momento oportuno, encontrará um refúgio em meio à nevasca, um lugar com tudo o que precisa para calar suas aflições. E então eu continuei a caminhar, me agarrando à força daquelas palavras e na confiança que eu havia adquirido no velho mago barbado que, de algum modo, sempre aparecia nos momentos mais inesperados para me trazer o aconselhamento de que precisava. Havia sido assim durante muitas de minhas peregrinações por essas terras vastas, muitas vezes inóspitas, nas quais tive de atravessar terrenos difíceis, quase que intermináveis, mas que por fim terminava por encontrar o caminho certo. Conforme o brilho do sol se distanciava, ficava mais evidente que minhas roupas já não me protegiam bastante do vento que me assediava de todos os lados. O frio já começava a atingir minha pele, meus ossos. Meus passos na neve tornaram-se mais urgentes e, em meio ao bosque fechado, o vestígio de uma trilha me encontrou. No alto das árvores, aves se agitavam com a minha presença e, no chão, pequenos animais rasteiros corriam para longe conforme eu me aproximava. Segui a trilha, que ora esvaecia e ora reaparecia, desviando de raízes pontudas e galhos que eram como dedos pendurados sobre mim e, quanto mais eu adentrava em meio ao bosque, mais ele se fechava ao meu redor. O céu púrpura tomava tons muito profundos de azul escuro, e o brilho do sol jogava seus últimos feixes pálidos de luz por entre o topo das árvores. O bosque tornara-se mais silencioso, exceto pelo pio de aves noturnas, escondidas no alto. Meu corpo começou a tremer, e meus passos na neve tornaram-se incertos sobre as raízes retorcidas que sumiam nas sombras crescentes. Ajoelhei-me no chão e, de minha mochila forrada de neve, apanhei a velha lamparina que já me acompanhara em tantas intempéries. Não restava muito gás, então rezei para que não acabasse antes de chegar ao refúgio prometido pelo velho mago. Acendi a lamparina, que abriu ao meu redor um domo frágil de luz alaranjada. Só agora eu percebia o quanto a escuridão impregnara o interior do bosque, pois a luz projetada pela lamparina revelou nuances da trilha que até então eu não havia notado. Uma vegetação rasteira, qual como um musgo brilhante, brotava por entre as raízes e, conforme a trilha seguia, tornava-se mais volumoso e fosforescente. Animais rasteiros se remexiam através das raízes, afastando-se de meus passos. O frio estava mais intenso ali, o que fez meus ossos vacilarem. As aves me observavam de cima, pois era possível ver o brilho frágil de seus olhos pairando sobre os galhos e, no céu agora bem mais escuro do que antes, tons verdejantes rasgavam o azul em linhas serpenteantes. Por mais que fosse lindo aos olhos aquele espetáculo que surgia entre as altas folhagens, meu corpo, na neve em meio ao bosque, tremia e ansiava por abrigo. Minha respiração condensava no ar da noite que ainda era jovem. Lufadas,
que desapareciam e reapareciam em um ritmo constante. De repente, tudo pareceu muito solitário ali, mas, apesar disso, continuei a seguir a trilha iluminada pelo estranho musgo fosforescente, sabendo, em algum lugar dentro de mim, que estava no caminho certo. De repente, uma clareira se abriu à minha frente e, sob o escopo de um luar cheio, pálido, mas muito brilhante, encontrei o refúgio do qual o velho mago havia me contado. Sobre uma pequena colina de neve, uma cabana se erguia com suas vidraças iluminadas e chaminé fumegante, impassível às investidas do tempo. Sobre o telhado de tijolos, uma espessa camada de neve brilhava ao luar. Por trás de uma das janelas do térreo, era possível vislumbrar a silhueta de um gato que repousava tranquilamente do lado de dentro. Mais do que depressa, apertei o passo até a porta de entrada, seguindo por um estreito caminho de pedra parcialmente soterrado na neve. Não precisei bater, pois estranhamente já me sentia em casa. Era como se aquela cabana estivesse esperando por mim e que agora saudava a minha chegada. E então, com um rangido que me foi reconfortante aos ouvidos, abri a pesada porta de madeira. O brilho alaranjado da lareira acesa me recepcionou, aquecendo, de imediato, as faces de meu rosto. Fechei a porta, empurrando o frio para fora, então o calor do fogo enfim me envolveu. Fiquei sem me mover por um longo momento, apenas apreciando a sensação do frio indo embora, da umidade se secando, do corpo se reconfortando, dos músculos relaxando. E então o gato da janela veio até mim e serpenteou por entre minhas pernas. Sua pelagem era cinza e branca e muito macia. Com olhos verdes, me olhou como se já me conhecesse há muito, e eu também senti o mesmo. Me agachei e o acariciei, sentindo seu corpo quentinho vibrar ao ronronar. Fui tomada por uma sensação de paz e aconchego, como se estivesse de volta em casa, após um longo tempo. Através das paredes da cabana, ainda era possível ouvir o uivo do vento, da nevasca que dava início na noite lá fora, mas, ali dentro, com o calor do fogo e com a reconfortante sensação de proteção, aquele som tornara-se quase uma canção aos meus ouvidos, e não mais um incômodo. Enfim me ergui e pude observar melhor o interior da cabana. Com detalhes rústicos, mas familiares, parecia-se como uma casa comum. Retratos nas estantes, livros nas prateleiras, poltronas confortáveis em frente à lareira, um cachecol pendurado no cabideiro, um fogão a lenha já aceso, de onde escapava um delicioso aroma. Meus olhos encheram-se de lágrimas ao perceber que tudo aquilo era para mim, e, mais do que isso, que eu era merecedora de todo aquele conforto após a longa e excruciante caminhada na neve. Tirei meu casaco úmido e vesti um roupão felpudo que repousava sobre a poltrona. Tirei as botas e troquei as meias por meias de inverno muito confortáveis. O gato me acompanhou com os olhos, conforme eu caminhava pela sala de estar, acendendo, um a um, os abajures de chão posicionados nos cantos, que banharam o ambiente antes imerso numa suave penumbra em um alaranjado quente e confortável. A lareira estalava preguiçosamente ao fundo, e o brilho do fogo criava um jogo de sombras movediças pelo chão e pelas paredes conforme eu me movia. Os retratos nas estantes me chamaram a atenção, então fui até eles, observando-os um a um. Para minha surpresa, vi a mim mesma em muitos deles. Em todos, com um semblante de paz e alegria. Em outros,
Vi rostos igualmente felizes, dos quais não sabia o nome, mas sentia que os conhecia de algum lugar. Pessoas familiares, de semblantes amigáveis, como parentes distantes que eu não via há muito. Me perguntei se eles seriam visitantes passados da cabana. Fosse como fosse, gostei de ter aquelas fotografias comigo, que curiosamente afastaram a sensação de solidão que se agarrara em mim durante toda a minha longa caminhada até ali. Minhas reflexões foram interrompidas ao perceber que a nevasca se intensificava lá fora, e o vento começava a uivar e a neve pintava a paisagem escura de um branco pálido através das vidraças das janelas, com a neve que caía vorazmente do céu. Me aproximei da vidraça e observei por um instante. Ainda era possível ver a silhueta das árvores do bosque que sacudiam ao vento. Lobos uivaram ao fundo. Senti um arrepio percorrer minha espinha, mas estar dentro daquela cabana me trouxe uma sensação de proteção que nunca havia sentido antes. Então fechei as cortinas, tomada pela curiosa impressão de que isso me deixaria ainda mais segura. O gato sem nome então miou para mim e saltou sobre o balcão da cozinha, próximo ao calor do fogão a lenha, onde uma panela repousava sobre a chapa, cozinhando lentamente um caldo de legumes com tenros pedaços de carne. O aroma me aqueceu por dentro. Não me demorei e me servi abundantemente, me sentando na poltrona em frente à lareira em seguida, acompanhada pelo gato, que se deitou sobre o tapete felpudo entre a poltrona e o fogo. Ao finalizar minha cumbuca, imensamente agradecida e satisfeita por aquele agradável jantar, ouvi uma voz vinda da poltrona ao lado. Eu não disse que encontraria tudo o que precisa? A voz perguntou. Era o velho mago, com sua barba longa e seu chapéu azul marinho como um céu estrelado, me fitando com olhos gentis sob grossas sobrancelhas brancas. Sem esperar com que eu respondesse, prosseguiu. Quer ouvir uma história sobre os viajantes que estiveram aqui num passado tão distante quanto as estrelas? O gato miou, e eu concordei com a cabeça. A voz do mago era suave e amigável, junto ao estalar do fogo. No passado, as noites eram ainda mais escuras do que agora, ele começou a contar, encarando a janela bem fechada. Os bosques ficavam ainda mais sombrios. Diziam que coisas vagavam lá fora, quando a nevasca tornava tão difícil de enxergar como ao colocar uma venda sobre os olhos. E o que esses viajantes faziam? Perguntei. O que faziam quando ficavam à deriva na nevasca? Eles faziam o que você fez hoje, disse. Escutavam a voz que vinha de dentro deles. Mas foi a sua voz, eu rebati. O velho mago riu amigavelmente. Foi mesmo? Perguntou. Seus olhos profundamente azuis tinham agora um brilho divertido. Devolvi a ele um olhar algo confuso, que foi ignorado. Ele prosseguiu com a história como se eu não o houvesse interrompido. Eles então escutavam essa voz a qual te falei. Uma voz que surgia quando tudo se tornava tão sombrio que os caminhos e trilhas sumiam de vista. Essa voz os guiava no escuro, os fazia encontrar o caminho. Engoli em seco, imaginando os viajantes perdidos em meio ao bosque, em meio à nevasca. Do que eles fugiam, eu quis saber. O que eram as coisas que vagavam lá fora? As mesmas que vagam hoje, ele respondeu de imediato, tomando um ar sombrio, mas que logo dissipou. Me diga, o que sentiu hoje enquanto caminhava sem conhecer seu rumo? Aquela pergunta me pegou desprevenida. O vento uivou mais forte lá fora, e pude ouvir as vidraças tremendo levemente.
Pensei por um instante e então disse: medo. Agora percebo isso. Senti medo. E agora, o que sente? Ele quis saber, com olhos muito interessados. Alívio, respondi. Alívio porque não há mais medo, ele concluiu. Alívio porque caminhou apesar do medo e chegou aonde deveria estar. Encontrou o seu refúgio. Então esse é o refúgio que recebe a todos? Eu quis saber. O refúgio é diferente para cada um, o velho então me explicou. Pode ser um timbre de voz, um cheiro, uma cama com um cobertor que desperta memórias. Pode ser uma casa, ou um parque, ou alguém. Todos nós somos capazes de encontrar ou de reencontrar o conforto. Mas ele começa dentro de nós. Começa quando buscamos. Quando continuamos caminhando apesar do medo. Esse é o seu refúgio, ele acentuou. Senti meu corpo relaxar e uma lágrima lentamente escorreu de meus olhos. Uma lágrima de genuíno alívio. Sim, aquele era o meu refúgio. Aquela cabana tão acolhedora, resistindo bravamente à tempestade. Os rostos familiares nos retratos, o calor da lareira, o cheiro de comida recém-saída do forno. Tudo aquilo era como um abraço quente e demorado, do qual não queria me desvencilhar. Fechei os olhos por um longo momento e o gato começou a ronronar. Quando abri os olhos, o mago já não estava mais lá. A nevasca havia piorado lá fora. A noite estava escura, eu podia ver através das janelas. Estava um breu profundo nos bosques que cerceavam a cabana, e eu imaginava como estava bonita a luz alaranjada da lareira e dos abajures vistas de fora, por cada uma das janelas que ainda não haviam sido bloqueadas pelas cortinas. De súbito, me senti impelida a subir as escadas para enfim me acomodar em uma cama. O cansaço do dia enfim mostrava sua força sobre mim. Os degraus rangeram suavemente conforme eu subia. Uma pequena lâmpada de parede iluminava a escada de madeira e, dentro do quarto que se postava logo acima, qual um mezanino, 2 pequenos abajures encontravam-se acesos. Um de cada lado de uma simples, mas muito aconchegante cama de casal. O gato me seguiu e entrou comigo no cômodo. Uma pequena janela mostrava a tempestade de neve que caía lá fora, logo atrás da cama. Havia um armário, uma cômoda, um cabideiro e alguns porta-retratos sobre as prateleiras cuidadosamente posicionadas. Um aquecedor postava-se ao lado da cama, brilhando suavemente. Me sentei então sobre a cama, sentindo a maciez do colchão. Os abajures jogavam uma luz tênue sobre mim e minha sombra se projetava nas paredes de madeira. Como se estivessem esperando por mim, roupas quentes de dormir estavam dobradas ao lado. Rapidamente as vesti. Primeiro as calças, depois as blusas. As roupas de baixo eram de algodão macio e branco, que deslizaram suavemente sobre minha pele aquecida. As roupas de cima eram de uma lã pesada, que abraçou o meu corpo como se feita sob medida para mim. O gato sem nome ronronava ao meu lado, já se acomodando para dormir. Seus olhos piscavam lentamente, até que se fecharam no início de um cochilo. Nesse momento, entrei sob as cobertas, que eram de lã macia, quadriculada em vermelho. Olhei para a pequena janela atrás do estrado e, contemplando a nevasca uma última vez, resolvi fechar as cortinas. De alguma maneira, cortinas fechadas durante a noite me proporcionavam a sensação de segurança e acolhimento. Agora eu me sentia plenamente protegida, completamente preparada para ceder ao sono.
Um a um, apaguei os abajures ao lado da cama, deixando restar no ambiente apenas o vestígio de luz que vinha das escadas. Fechei os olhos, enfim. O gato estava deitado, apoiado em uma de minhas pernas agora, e eu sentia o calor de seu corpo e sua suave respiração. Escutando o uivo do vento por fora das paredes da cabana, eu mal poderia imaginar que, há pouco tempo atrás, eu estivera caminhando sem rumo na neve, com os ossos tremendo, as pontas dos dedos congelando. Meu corpo agora estava quente, protegido com roupas confortáveis, coberto por lã e algodão macios. Minha respiração, aos poucos, ficava mais lenta, pesada, e minhas pernas, enfim, descansavam da excruciante caminhada. Sim, havia valido a pena todo o caminho até aqui. Agora eu compreendia. Todo o caminho até o meu refúgio, meu descanso, minha paz. Se amanhã haveria outra caminhada, não sei e não me importei. Vi que, nesse momento, o mais importante era viver o agora. Sentir meus músculos relaxando, meus pés descansando sobre o colchão macio, a pele bem aquecida, a companhia silenciosa do gato. Enquanto as intempéries do tempo e da vida ficavam lá fora, onde não podiam me alcançar. Não aqui, não no meu refúgio, no meu momento. O gato já dormia profundamente. Os sonhos aos poucos me alcançavam. Deixei com que me levassem, e o som da ventania foi ficando cada vez mais e mais distante.